Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma live do Mulheres de Fé. Que o seu coração esteja aí cheio da presença de Deus, com tanto de vontade de estar perto do Senhor. Bom dia, meu amor! Que você possa, nessa manhã, receber pão quentinho do céu. Manda os seus aviãozinhos, chama mais um para essa live. Que você possa buscar mais de Deus nessa manhã. Porque quanto mais você busca, mais Ele tem para te entregar. Quanto mais você busca, mais Ele tem para se doar para você. Então, enche o seu coração de alegria e começa a adorar o Senhor. Eu quero te chamar nessa manhã para que você comece essa manhã fria, esquentando o teu coração em louvor, em adoração ao Senhor. Seja bem-vindo, Senhor Jesus, seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua proteção. Nós queremos mais da Sua palavra, Jesus. Fala conosco nessa manhã. Fala ao nosso coração nessa manhã. Ah, Senhor, nós queremos Te ouvir. Ah, Senhor, nós queremos Te adorar. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor. Vá tocando as nossas famílias nessa manhã. Vá tocando, Senhor, os nossos trabalhos. Vá dando ordem às nossas células. Senhor, que haja restauração de saúde, Senhor. Senhor, eu quero pedir para cada pessoa desta live que está aqui, Senhor, que o Senhor venha trazer uma porção do Teu amor, do Teu cuidado, das Tuas bênçãos, Senhor. Atende às necessidades, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Necessidades físicas, materiais. Cuida, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Leva para o céu cada pedido, Senhor. E nós ainda queremos colocar o nosso coração diante de Ti, para Te louvar e Te agradecer, Senhor. Abre o mar mais uma vez. Ele é o mesmo Deus que abriu o céu, abriu o mar. Fala com Ele. Abre o mar mais uma vez. Deixa o Senhor rasgar o céu da sua casa hoje. Abrir o teu coração hoje. Deixa o Senhor ser esse Deus. Ele está dizendo, eu abri o mar, nada é impossível para mim. Fala, Senhor. Eu quero Te ver, Senhor. Eu não vou parar até Te encontrar. Que você venha decidida a encontrar o Senhor nessa manhã. Vem nos saciar, Senhor. Rasgue o céu, abre o mar. Oh, Senhor, vem com bênçãos extraordinárias. Que mande os anjos carregando cada bênção nas mãos hoje, Senhor. Nós queremos Te tocar nessa manhã mais e mais. Rasgue o céu, abre o mar. Mais uma vez, Jesus, faz isso. Rasgue o céu, deixa o Senhor rasgar o céu. Glória enche esse lugar. E eu não vou parar de Te adorar. Não vou parar de Te adorar. Tua glória
enche esse lugar. E eu não sei parar de te adorar. Adore o Senhor nessa hora. Santo, digno, santo, nós te amamos, Senhor, obrigada. Nós te amamos, Senhor. Não vou parar de te adorar. Enche esse lugar. Começa a encher cada coração, cada mente, cada casa, Senhor. Começa a encher, Senhor Jesus, cada hospital, Senhor, cada cadeia, Senhor. Vai enchendo, Senhor, a Fundação Casa, vai enchendo, Senhor, as famílias. Senhor, que a Tua glória comece a encher esse lugar, Deus. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Que o Senhor possa nos encher nessa manhã. Cheios, cheios, cheios do Espírito Santo, até que nada mais caiba em nós. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor. Fica conosco nessa manhã. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Que o teu coração se encha da glória de Deus, que a sua casa abençoe a sua casa, declare bênção sobre a sua casa, declare que o Senhor é o dono da sua casa, consagre o seu dia ao Senhor Jesus. Senhor, cada hora, cada minuto do meu dia é teu, Senhor. Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é seu, Senhor. As minhas palavras são suas, Deus. Cada agir, cada tocar das minhas mãos serão teus, Senhor. Nós te pedimos, encha-nos até que nós possamos transbordar, Senhor. Nós te amamos e nós te pedimos que hoje seja um dia que o Senhor rasgue o céu. Que as bênçãos do céu sejam chuvas de bênçãos, Senhor. Rasgue o céu. Que nós possamos te tocar, Senhor. Que nós possamos te enxergar melhor, Deus. Que nós possamos saber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, nós te pedimos, abra o mar. Assim como o Senhor rasga o céu para derramar bênçãos, nós também te pedimos, abra tudo aquilo, Senhor, que seja impedimento, que seja, Senhor, obstáculo para nós nessa terra, Senhor. Obstáculos e dificuldades que parecem como o mar para o teu povo. Aquele lugar sem saída. Aquele lugar sem saída. Quantos de nós vivemos com essa sensação de que nós não temos saída, que nós não sabemos para onde ir, que nós não temos para onde correr. Mas nós temos o Deus que faz daquele beco sem saída, daquele lugar sem saída, caminho. Ele abre o mar. Ele abre o mar. De repente, o teu mar hoje, aquele lugar que parece um obstáculo para você, é o coração do teu marido. Alguém que está fechado. O coração do teu chefe. Às vezes esse lugar que está fechado, que parece que você não tem para onde ir, é um diagnóstico de uma doença. Às vezes essa barreira é um desemprego. Ou é um emprego que você não queria estar. Sabe? E de repente nós temos olhado e como aquele povo, nós temos reclamado e falado, Senhor, o Senhor me trouxe aqui para isso. E nós temos murmurado no nosso coração, dizendo, não, Deus, eu não quero viver isso. Senhor, eu confiei tanto no Senhor e olha como eu estou, olha onde eu estou. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa manhã. O Senhor, Ele tem algo para te responder. Eu não mandei parar. Eu não mandei parar. Só continua. Mas a porta está fechada, Senhor. Meu marido nem fala comigo. O chefe está carrancudo. Não tem saída para os negócios. O diagnóstico está fechado. E ele disse, eu não mandei parar.
Eu sou o Deus que transformo parede em caminho. O que era mar, agora se transforma em caminho. Que você se alegre nessa manhã, porque esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Hoje eu queria falar com você algo muito importante. Eu queria falar com você sobre a ousadia da fé. Não existe fé morna. Não existe fé que não é ousada. Não existe fé que não é ousada. Fé e ousadia andam juntas. Sabe por quê? Porque Tiago diz que a fé sem obras é morta. Do que ele está dizendo quando ele diz que a fé sem obras é morta? Ele está falando que se você crê e não faz, é porque você não crê. Se você crê que Deus, ele te disse que é para que você ande sobre as águas e você não anda, você não crê. Muitas de nós nos dizemos mulheres de fé, homens de fé, mas o que você faz não revela a tua fé. Você não anda em fé. Então aqui muita gente distorce um tanto dessa fala do Tiago, dizendo, não adianta você ter fé e você não ajudar os outros. É verdade também, né? Por quê? Porque a tua fé muda quem você é. Essa é a beleza da fé. Enquanto aqueles leprosos andavam, eram curados no caminho. Então, enquanto você dá passos de fé, você é transformado. A fé não é só para o que vai acontecer, a fé também é para quem Deus é e o que Deus quer fazer com você. E o principal de Deus é o teu coração e a sua transformação. Então a fé leva à transformação, não tem jeito. Não é possível alguém que tenha fé e que permaneça no mesmo lugar. E não se pareça cada dia mais com Cristo. Porque ela pode ter um apego, ela pode ter uma crença, mas ela não tem fé. Porque a fé, ela te leva para esse lugar de ousadia. E a ousadia faz com que você esteja em movimento. Entendendo aquilo que Deus está fazendo e caminhando na direção da palavra dele. Eu lembro que quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu dizia, nossa, eu vim pra cá, né? Porque Deus tem um plano pra mim aqui. Deus tem um propósito pra mim aqui, né? Eu lembro de uma das conversas que eu tive com o Senhor no sofá. E eu tava morrendo de medo de ir pro Rio de Janeiro, né? A gente ia se casar e eu achava que o João que viria embora para São Paulo. E de repente ele me disse que eu que ia para lá, né? Então, quando ele me contou, né? Ele começou a me mostrar apartamento lá pra gente morar. Eu falei, meu Deus, eu não achava que era eu que vinha. Quando a gente nunca acha que quem vai fazer o exercício é a gente, né? E aí eu lembro que eu falei pra ele, vamos assistir um filme, porque eu sabia que ele ia dormir pra eu chorar. Eu chorei. Eu falei, não, gente, isso aqui não vai dar certo. Eu lembro que eu fiquei com o meu coração. E eu falava, Deus, olha só, ou muda o que tá no teu coração, ou muda o que tá no meu, porque a gente tá em desacordo. Porque meu coração, assim, tá fechado. Não quero mudar pro Rio de Janeiro. Mas Deus sempre ganha, né? E aí, eu lembro que um dia eu tava pensando assim, nossa, Deus, se você tivesse me chamado pra uma missão no Rio de Janeiro, eu iria de olho fechado. Porque foi o Senhor que me chamou. E essa é a primeira coisa que eu quero dizer pra você. Você realmente crê que Deus e a palavra dele é sua garantia absoluta?
Você crê que Deus e a palavra dele é a tua garantia absoluta? Você crê que Deus não erra? Você crê que Deus é aquele que coloca a mão e sabe o que ele está falando? Porque ele conhece o passado, o presente e o futuro? Se você crê, por que você ainda quer fazer as coisas segundo o teu pensamento? E não pergunta para Deus, Deus, e o que você tem? Olha que racionalidade nossa. Se nós cremos que ele sabe, que quando ele fala, ele é a garantia. Porque a gente ainda quer escolher do nosso jeito, com aquilo que você acha que é melhor. Nós precisamos lembrar que perto do Senhor nós somos como crianças. Mas você precisa olhar para o Senhor e dizer, Senhor, Senhor, você sabe o que é melhor. Você é a minha garantia. Se o Senhor disse, é o que basta. Se você realmente crê na palavra do Senhor, porque você não a busca mais. Se você crê que é a garantia, porque a gente ainda quer fazer do nosso jeito, no nosso controle. Porque quando a gente quer estar no controle, a gente não precisa de uma fé ousada. Fé ousada precisaram ter aqueles que não tinham saída e que viam um mar na frente e precisaram avançar no mar. Fé ousada teve que ter Elias diante de um monte de gente que dizia que Deus não era Deus. E ele lá, sozinho, diante daqueles, para fazer fogo descer do céu. Fé ousada. Nenhum deles estavam numa situação onde eles podiam controlar as coisas. Eles não podiam controlar as coisas. Por isso precisavam de uma fé ousada. Se você está num momento onde já cansou e você não tem mais as coisas sob controle, deixa eu contar para você. É o momento, Deus não errou, ele quer mudar você de nível e te colocar num lugar de uma fé ousada. E eu estava ainda no sofá dizendo isso para Deus, quando algo queimou no meu coração, dizendo, e por que você acha que este casamento não é uma missão? Então, eu falei, levei um susto no sofá mesmo. E falei, então eu vou para o Rio de Janeiro, porque o Senhor tem propósito para mim, você é a garantia. Mas quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu continuei trabalhando em São Paulo, vocês sabem dessa história, né? Eu fazia ponte aérea. E Deus um dia me disse, você tá brincando de depender de mim. Você continua no controle. Você tá brincando de depender de mim. Você não precisa. Você tá no barco falando, eu tenho muita fé, viu, Jesus, aqui no barco. Mas Deus estava me convidando para andar sobre as águas. Eu falei, não, eu creio, Senhor, que dá para andar sobre as águas, mas acho que tá mais confortável aqui no barco. Ousadia é sair da zona de conforto. Ousadia é o que vai fazer você alcançar mais do sobrenatural, mas é sair da zona de conforto. Eliseu era um homem que tinha muitos bens. Eliseu era um homem que cuidava das coisas do campo. Eliseu, quando foi encontrado por Elias, Elias passa a capa nele, passa o manto nele. E quando passava o manto, era sinal de passar autoridade para alguém. Elias passa a autoridade. Ele está dizendo, você vai ser o próximo. Elias tinha uma escola de profetas. Mas Eliseu não foi encontrado na escola de profetas. Eliseu foi encontrado arando a terra com um animal.
De repente você pode falar, Fernanda, mas essas são coisas para pessoas assim, né? Muito espirituais. Não, olha só. Elias encontrou Eliseu arando a terra. O Senhor quer te encontrar nessa manhã, aí onde você tá, trabalhando com o que você tá trabalhando, dando conta de lavar a louça, estender a cama, ir pro trabalho. E sabe, Eliseu, então, ele diz para Elias duas coisas. Ele diz que ele queria se despedir dos pais. E ele faz um churrasco com aquele animal que estava arando a terra. E aqui eu quero trazer algo importante para vocês, né? Porque tem uma outra passagem que Jesus chama para segui-lo, né? E aquelas pessoas, elas dizem, né? Deixa eu me despedir, né? Dos meus pais. E aí Jesus fala, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. O que aconteceu aqui diferente, né? Com Eliseu? O Senhor conhecia o coração. O Senhor conhece o coração. O coração de Eliseu era um coração de eu tô indo embora mesmo. Eu vou falar tchau porque eu vou te seguir. Então, a fala dele era uma fala de ousadia de fé e não protelação de chamado. O outro era, peraí que eu tenho mais coisa pra fazer. Né? Eu preciso fazer isso. O Senhor chama, mas aquele precisava cuidar da terra, aquele precisava fazer isso. Sabe, aqueles, então Jesus assim, agora não dá pra ir assistir a live. Tô corrida. Agora não dá pra eu ir pro meu quarto de guerra fazer minha oração. Agora não dá pra eu assumir isso aqui, porque eu tenho essas coisas aqui pra fazer. Vou lá primeiro, depois que meu filho crescer, depois que isso acontecer, depois que essas coisas estiverem do jeitinho que eu acho que tinha que estar, aí você pode me chamar que eu saio do bar. Não era essa a fala de Eliseu. Eliseu vai, despede os pais. Ele tá arrumando as bagagens dele. Mas sabe o que ele faz? O churrasco que ele faz era para queimar ali e dizer, aqui eu não volto mais. O gado que era do arado, agora ele falou, aqui eu não volto mais. A ousadia na fé também precisa que nós possamos dar passos definitivos e dizer, aqui eu não volto mais. Eu lembro quando Deus me disse, você está brincando de depender de mim? Eu falei, Senhor, então eu vou fechar meu consultório em São Paulo e vou vir para o Rio de Janeiro sem nada? Tem algumas direções do Senhor que não era porque eu pensava, nossa, então agora, quando eu estiver tranquila aqui, aí eu fecho meu consultório em São Paulo. Mas adivinha? Eu já era alguém bastante reconhecido em São Paulo. Meu consultório não ia fechar em São Paulo. Mas tem momentos da nossa vida, assim como quando Elias diz para Eliseu, vem, que nós precisamos ter ousadia na fé. A ousadia de decidir mudar de nível. Às vezes você diz que a sua fé não aumenta, que as coisas não mudam, mas você tem se posicionado em ousadia para mudar de nível. As pessoas onde nós vemos o sobrenatural acontecendo na Bíblia não eram pessoas que ficavam paradas no sofá. Eram pessoas que também não conseguiam fazer sozinhas o que elas fizeram. Senão elas poderiam ser boas administradoras, não pessoas ousadas na fé. Para você ser ousada na fé, você precisa fazer uma parceria com Deus, que só Ele pode fazer com você. E você vai saber que foi Ele que fez, que Ele colocou a mão, que é desta maneira. Então, você vai acessar o sobrenatural. Você só vai acessar o sobrenatural quando você tiver uma fé ousada. Não é uma fé para manter as coisas do jeito que estão. É uma fé ousada que gera novas circunstâncias.
É uma fé nesse Deus que faz tudo de um jeito que só Ele pode fazer. Você não pode, Ele pode. Esta fé ousada que muda tudo. Todos olharam e acharam que era um fantasma. Jesus já percebeu o medo deles lá de longe e falou: ei, sou eu. E Pedro diz: se é você, faça com que eu ande até você. Ah, como eu amo essa ousadia de Pedro. E como eu amo a resposta de Jesus. Vem. Não foi Jesus que gerou e disse: venha, Pedro. Foi Pedro que disse. A ousadia gera milagres. Porque você acessa Deus. A sua ousadia é bater na porta. Não é ficar esperando que alguém bata na tua porta. A sua ousadia é bater na porta. A sua ousadia é pedir para que Deus faça coisas que só Ele pode fazer e caminhe na direção de quem já recebeu. A sua ousadia é deixar coisas que estavam confortáveis para você, porque você crê que o Senhor é a sua garantia. Fé ousada não é acreditar que vai dar certo. Fé ousada é saber que Deus está lá e já fez. Por isso eu posso andar sobre as águas, porque é Deus que está lá e Ele me faz chegar até lá. Eu lembro quando eu tinha um senhor, seu Carlos, um amigo meu do Rio de Janeiro que eu conheci num restaurante. Eu conheci num restaurante e ele me pediu... Então nós combinávamos de tomar café, ele morava perto do meu consultório no Rio de Janeiro. E quando eu tinha um intervalo, a gente sempre então ia tomar café e ele me levava temas. Nós conversávamos com o tema do dia. E seu Carlos, um homem muito culto, né? E um dia ele me falou: Fernanda, você arrisca muito. Eu falei: não, sabe naquele perfil de investidor? Eu não sou nada daquela que arrisca. Eu não sou a que arrisca. Eu sou a conservadora. Ele falou: não, mas olha isso que você faz, isso que você faz, isso que você faz. Ele começou a me mostrar várias coisas, né? E eu disse: ah, não. Aí não quer dizer que é um risco. Aí é porque eu conto com Deus. É porque eu conto com Deus. E aí eu faço no tamanho dele. Porque aqui eu não tô fazendo sozinha, aqui eu tô contando com Deus. Essa é a fé ousada. Outro dia eu estava num congresso de mulheres falando sobre liderança. E me perguntaram: Fernanda, qual é o segredo para quando a gente tem muito medo, como é que a gente continua andando? E eu disse: primeiro, o propósito precisa ser maior que o medo. Se você tá com medo, mas o seu filho tá com medo, você pula na frente. Tá vindo um cachorrão. Mas seu filho tá lá, você não vai falar: ai, que medo do cachorro. Você pega o seu filho e enfrenta o cachorro. O propósito do que você vai gerar, do que tá acontecendo, precisa ser maior do que o medo, do que pode acontecer. O propósito tem que ser maior do que o medo. Depois, vai com medo mesmo. Mas eu disse: eu sou uma mulher de fé. E o que me faz fazer coisas maiores do que eu, sem medo, é olhar para Deus. É fazer parceria com Ele. É saber que Ele vai fazer muito mais, muito além do que eu posso. A ousadia da fé. A ousadia da fé é sair do nosso lugar de controle. Fazer parceria com os planos de Deus. E aí só poder realizar quando Ele está.
Um plano é de Deus quando você precisa contar com Ele. Quando você consegue sozinha, esse plano é seu. Tá tudo bem. Mas o plano de Deus, você precisa contar com Ele. Por isso que não dá para você cuidar de um filho se você não tiver instrução de Deus. Você vai ficar doida, não vai dar certo, vai estragar com o seu casamento. Você vai se ver fazendo atrocidades com ele, com a pessoa que você mais ama. Porque criar filho é um plano de Deus, você precisa dele. Você precisa ter ousadia na fé. De como você coloca os seus filhos, as coisas que você faz, aonde você anda. O que você declara para o teu filho. Por isso que casamento não funciona sem Deus, porque é um plano de Deus, você vai precisar dele. Nós somos seres humanos, eu sou psicóloga, nós somos muito incompatíveis, gente. Amor, paixão acaba. Nós somos diferentes, incompatíveis, egoístas. Nós somos feridos, carentes. Então nós ficamos cobrando, Casamento sem Deus não funciona. Por quê? Porque é um plano dele. Você precisa dele para se cumprir. Então não é que o casamento está falido no mundo e as pessoas estão se separando. Não. É porque esqueceram da peça que garante o casamento, chamado Deus. Há propostas e planos muito maiores do que você vive. Há propostas e planos muito maiores do que você vive. Mas você vai precisar de Deus e da ousadia na fé. E aí, Eliseu olha para Elias. E ele diz: Elias, tem algo que eu quero pedir para você. Ele diz: me peça o que você quiser. Ele não sabia que ele estava falando com um cara ousado na fé. E Eliseu olha para Elias e fala: eu quero a tua unção dobrada. Eu quero a tua unção dobrada. Você imagina o que é andar atrás de Elias, o maior profeta que existiu. Aquele que fez fogo descer do céu. Elias era alimentado, imagina, vinha churrasquinho para Elias, churrasco com pão para Elias. Elias era o top da galáxia. E Eliseu, que nem estava na escola de profeta, nem era aquele cara da igreja, chega e fala: eu quero a sua unção dobrada. E aí, sabe o que Elias diz? Isso é muito difícil. Por quê? Porque quem tem ousadia vai buscar coisas não só difíceis, impossíveis, se não for Deus que faça. E Elias diz: olha só, se você me vê sendo arrebatado, quer dizer que o Senhor deu essa unção. Olha como Elias fez. Elias vai passar no rio. Ele bate a capa no rio, o rio abre para eles passarem. Você já pensou o que é isso? Eliseu tá olhando isso, bateu a capa, o rio abre. E eles passam. E então, ele diz: olha, eu preciso disso dobrado. Mas sabe por que ele tem essa ousadia de falar que ele quer unção dobrada? Porque ele sabe da pequenez dele. Quem é vaidoso não tem ousadia. Porque não conta com Deus. Não tem ousadia da fé. Não conta com Deus. Vai fazendo sozinho. E no final ele vai dizer, como Salomão, tudo era vaidade. A ousadia da fé não faz você se achar, não. A ousadia da fé te faz se colocar a serviço e parecer mais com Deus. E você só tem ousadia porque você só tem Ele.
e na humildade do teu coração, para você fazer o que Ele precisa que você faça. Você precisa contar com Ele. E assim que Elias é arrebatado, Eliseu pega o manto. E sabe o que ele faz? Joga na água. E sabe o que ele faz? Ele acabou de pegar o manto, ele joga na água e o que acontece? Abre. Ele diz, não sou eu. É o mesmo Deus que estava em Elias. Agora ele vai me dar poder dobrado para que eu faça o que precisa ser feito. Eliseu faz o dobro de milagres de Elias. Fora Jesus, quem tem mais histórico de milagres acontecendo é através de Eliseu. Através de Eliseu. Então, o que nós precisamos, naquele momento? Aprender com Eliseu. Peça para Deus. Ele sabia que ele não poderia fazer nada. Ele sabia que sozinho ele não poderia fazer nada. Ele não sabia fazer nada. Ele precisava de porção dobrada de Deus. Se você se vê pequena, falha, cheias de demandas, peça unção dobrada de Deus. Mas não para fazer as suas coisas. Porque essa é algo que eu quero te contar. O Senhor vai dar poder dobrado para quem está disponível para fazer as coisas dele. Ele pode fazer milagres, ele pode cuidar de você, ele é teu pai. Mas ele vai te dar poder dobrado para quem tem ousadia na fé. E ousadia na fé não é para si mesmo. É para o que vai ser gerado através de você. Quem fez isso? Quem que quando subiu aos céus deixou poder dobrado? Elias faz isso com Eliseu. Mas Jesus, ele diz para os discípulos, eu vou. Mas vai vir o meu Espírito, o Paráclito, o Espírito Santo, e vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Elias viveu com Eliseu uma prefiguração apontando para o que Cristo ia fazer com a gente, os discípulos de Cristo. Elias entrega para Eliseu o manto e diz, a hora que você me vê sumindo, Deus vai ter atendido isso. E o que Eliseu faz na sequência? Começa a obra. Jesus diz para os discípulos, eu vou subir e vocês vão fazer coisas maiores do que eu. E eles ficaram olhando Jesus subir, olhando. E eles não saíram de lá. Diferente de Eliseu, que já saiu, pegou o manto, já jogou na água e bora. Os discípulos estavam com Jesus, que era o Deus. Muito maior que Elias. Os discípulos ficaram lá olhando. E aí vem um anjo e fala, ô, o que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai descer, bora pra missão. Ei, homem de fé, mulher de fé, se você tá aqui, se você já sabe, se você crê, bora pra missão. Há Espírito de Deus em você. Para que você faça coisas maiores do que ele. A serviço dele. Tenha ousadia na fé. Não tenha uma fé que é uma fé morta. Uma fé que não gera nada. Uma fé que não te tira do lugar. Uma fé que não te transforma. Uma fé sentada no sofá reclamando das mesmas coisas. Que você aprenda a ser
como Eliseu, que faz churrasquinho para não voltar para o lugar que estava. Tem coisas que você não tem que voltar mais, para que você ande em fé. E como Eliseu, você peça unção dobrada. E que você já comece a obra. O que foi liberado de Elias para Eliseu, foi liberado de Cristo para mim e para você. De Cristo para mim e para você. Ele nos cobre. Ele entrega um manto. Ele se despiu para nos cobrir. Para nos justificar. Para dizer tá perdoado, tá pago, mas também para nos conferir a autoridade. Através da fé. Para mover o assim na terra como no céu. O assim na terra como no céu. Começa, começa, começa. Não é para ficar parado olhando. Mas que você possa gerar vida de Deus aonde você passar. Tenha uma fé ousada. Eu poderia contar aqui para vocês milhares de testemunhos de mulheres que eu tenho conhecido e que têm vivido fé ousada. De quantas coisas ousadas eu tenho vivido no Mulheres de Fé. Mas o que eu quero dizer não é sobre mim. É sobre você e o que Deus já liberou para mim e para você. Para que você levante as mãos sobre a sua casa e comece a ver o Senhor agindo diferente. Para que você estenda a mão sobre os seus filhos e veja novos caminhos para eles. Para que você peça novas portas para o Senhor. Para que você esteja andando sobre as águas e não tremendo de medo no barco. Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo. Deus nos deu um espírito de amor. E o amor, que é o próprio Jesus, lança fora todo medo. Amém? Amém. Meninas, vou responder 2 perguntas que eu consegui ler aqui, né? A Lê falou que ela mandou mensagem sobre a formação e ninguém respondeu no direct. Olha, eu falei com a Carol, que é a responsável de responder o direct. Ela falou que ela estava um pouco atrasada nas respostas, mas ela vai responder. Você também pode mandar no meu, direto no meu, que é o Fer_Aoki. Se você não receber resposta aqui, manda lá, tá bom? Que eu sempre respondo, o Fer_Aoki. Aqui nós temos uma equipe, né? Porque a gente recebe várias mensagens aqui, a própria equipe do Mulheres de Fé direciona, mas quando não responder aqui, você pode mandar para mim, lá no Fer_Aoki. A formação, para quem não sabe, do Mulheres de Fé, todas as cidades que tem Mulheres de Fé, nós fazemos uma formação, e a formação desse ano é de intimidade com Deus. Intimidade com Deus. E nós temos, então, módulos onde a gente vai se aprofundando na intimidade com Deus. Nós queremos um Deus íntimo, de perto. Um Deus não que eu ouvi falar, mas um Deus que eu falo com e Ele fala comigo. Um Deus que eu me relaciono. Então, é esse o nosso tema de formação desse ano. Essa formação é gratuita, acontece nas cidades. Se você está numa cidade que... Se na sua cidade não tem formação, você vai poder participar dessa formação online. Eu escrevo todos os meses, existe essa programação dessa formação que eu escrevo e todo mundo faz igual em cada cidade, né? A beleza da gente poder fazer nas cidades é que você vai ter um grupo que vai ter comunhão, que você vai ter partilha e que vocês vão crescer juntas, né? Eu falo que a coisa mais linda é a gente viver os milagres e carregar os cestos juntas, né? Então isso que é lindo. Então, se você não faz parte de uma formação, manda um direct para nós. A nossa equipe já vai aí, né? Falar com você. E quando não responderem aqui, dei um tempinho, né, de 2 dias aí pro pessoal da equipe, mas eu falei com ela semana passada, ela falou que ela estava um pouco atrasada nas respostas, mas você pode escrever para mim também,
tá bom? Eu respondo todo mundo, demoro também um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. A segunda coisa que me perguntaram aqui, né, como eu faço pra ser mulher de fé, eu acho que foi essa a pergunta lá no começo, né? Então você pode mandar mensagem aqui, nós vamos te colocar em contato com a embaixadora da sua cidade e você é bem-vinda, né, para fazer parte desse time de mulheres posicionadas. Qualquer dia você pode olhar lá no nosso feed, tem contando, né, o que é uma mulher de fé, como fazer parte de Mulheres de Fé. No meu portal www.fernandaoc.com.br também tem ali bastante coisa do movimento do Mulheres de Fé, documentário, então você também pode assistir e saber mais para que você se torne uma parte desse movimento incrível de mulheres de várias denominações que tem como propósito único ter intimidade com Deus, um Deus de perto, viver a identidade de filhas e transbordar os propósitos de Deus aqui na Terra. Então, você pode fazer parte. Um beijo muito grande a cada um de vocês. Eu peço que vocês estejam em oração. Nesse final de semana vai ter o encontro da liderança do Mulheres de Fé, um encontro espiritual. Que você esteja em oração para que o Senhor possa derramar mais e mais, porque vai recair sobre você. Então, que você seja também uma intercessora. Um beijo grande.